Este é o meu canal e vamos aqui então dar início à conversa que agendamos para hoje. Antes de tudo, devo endereçar o meu pedido de desculpa. O facto de termos atrasado, e aqui destaca-se um atraso significativo, não queremos atirar a culpa a ninguém, mas importa justificar, porque assim aprendemos em casa. O atraso deve-se somente a questões técnicas. Mas pronto, nós somos jovens, temos força, temos coragem e entendemos que estas questões não devem aqui ser chamadas quando o objetivo é conversar e conversar temas como estes de nosso interesse. Prontos, são agora 19 horas e 28 minutos. Vamos ter uma conversa interativa, na boa, descontraída. Para quem me conhece sabe que eu sou muito à vontade, informal também, pelo que não faria neste vídeo em especial uma caracterização. Juventude, um ativo para transformação real. A concepção deste tema foi baseada em observações que eu tenho estado a fazer relativamente à juventude, aos jovens, onde faço um paralelismo ou comparativa relativamente àquilo que foi a participação dos jovens, da juventude, nos anos anteriores. Em momentos muito importantes da nossa história, em processos que viemos a conhecer pela literatura, por experiência de gerações tanto superior à nossa, e que foram então nos passando algum testemunho daquilo que foi a participação da juventude nestes vários processos ao longo da nossa história. Disse que fiz alguma comparação, tenho estado a fazer alguma comparação para entender. É verdade que o contexto é bem diferente e o contexto não é estático. Este contexto é dinâmico e ao longo desses tempos a juventude teve muitas participações e, portanto, diferentes, digamos assim. Mas eu sempre que comunico com as pessoas, denuncio sempre a necessidade de não deixarem-me sozinho. Denuncio sempre a necessidade de estar acompanhado de outros jovens, de outros cambas, de outros amigos. E quando reflito sobre isso, encontro uma imensidão de coisas. E há vários fatores que nos dividem, que fazem ou podem concorrer com que a gente muitas das vezes não esteja juntos, não participemos nas coisas dos outros, uns nas ideias dos outros, uns, hum, digamos, nos projetos dos outros. Se calhar é por aí que devíamos começar. A união. Entendo que a união seja um fator fundamental quando se pretende fazer alguma coisa. Atenção, destaco, não quero minimizar, mas quero dizer que uma coisa, para o que está em questão, não é uma simples coisa. É muito mais do que isso. Olhar para o objetivo. Mas é necessário que a gente tenha união, é necessário que a gente seja forte, é necessário que a gente entenda realmente o que é que nos divide. Porque às vezes tenho a percepção de que são coisas muito vagas, muito simples, algumas instaladas e outras próprias da nossa diferença enquanto seres humanos, enquanto pessoas de educação diferentes, que nos divergem. Entendo eu que devíamos ser bem mais fortes. Aliás, temos todos os motivos que é para continuarmos juntos, para que não nos deixemos
levar ou desistir por coisas mínimas. É um exercício que normalmente faço, que eu considero um exercício mínimo, mas importante. E quando me proponho a refletir e quando faço aquela pergunta que eu entendo ser básica, como posso fazer? De onde devo começar? A resposta que obtive é que o mundo é grande, e nós sozinhos não conseguimos, mas podemos, em coisinhas pequeninas, podemos partir de exercícios mínimos. Por exemplo, pequenos exercícios como na família, na comunidade, no nosso local de serviço, no bairro. Cada um de nós pode dar o seu contributo. Contributo para o melhoramento do nosso meio, contributo para o melhoramento da nossa comunidade, da nossa família, da nossa cidade, da nossa província, do nosso país. Volto a dizer que juntos é possível, desde que cada um dê um pouco de si, apoie a projetos de outros e que não nos deixemos, sobretudo, dividir por coisinhas mínimas. Há um aspecto que eu também gostava de levantar, que eu considero ser muito importante, tem estado na base da divisão e da incompreensão entre nós, quando se pretende seguir com um determinado projeto. A educação. É verdade que nós somos construídos de forma diferente. Temos educações diferentes, crescemos em meios diferentes, naturalmente, e uns tiveram mais oportunidades que os outros, onde entendo que algumas pessoas que são dominadores de algum conhecimento, de alguma competência, de alguma capacidade, poderiam muito bem dividir com outras pessoas, poderiam muito bem dividir com outros jovens, para que se possa então alcançar um determinado objetivo. Quero aqui dar um exemplo. Por exemplo, se estiveres numa comunidade, não, podemos até descer na família, e são coisinhas que temos observado na nossa família. Podemos partir de exercícios mínimos, mas no sentido de convidar ou trazer ao nosso próximo, e este poderá ser um primo, poderá ser um irmão, poderá ser um amigo, um conhecimento que a gente tenha sobre alguma coisa e que consideramos importante para que o outro também domine, no sentido de não lamarmos sozinho, ou remarmos, perdão. Passemos de que forma, se quisermos descer, vamos fazer isso em miúdos, convidando inicialmente por uma conversa, porque entendemos que a conversa seja a base de muita coisa. Não quero aqui dizer de tudo, mais à frente poderemos ver que em alguns momentos talvez não seja bem assim, mas a conversa, o diálogo, pode ser a base de muita coisa. Começamos por conversar com esta pessoa, e quando se tem realmente objetividade sobre aquilo que a gente pretende fazer, coisas pequeninas não nos podem separar. Eu dei-se um bocadito mais para dar alguns exemplos, porque eu já colhi de algumas pessoas com quem tive contacto, e eu mesmo tenho sido agente dessas situações enquanto membro de uma família, e ao longo do meu crescimento deparei-me e fui protagonista de situações que estou aqui a passar. A gente tenta falar sobre alguma situação valorativa, talvez até da dimensão de questões que dizem respeito à nossa própria sobrevivência, e que, no entanto, não é bem recebida a mensagem. Temos que mudar de tática, temos que mudar de pedagogia, no sentido de fazer passar ou convencer e transmitir isso ao próximo. O fator tempo pode ser responsável pelo acatamento ou não desta mesma mensagem ou desta iniciativa. Quero aqui dizer que devemos ser persistentes. Ensaiamos uma primeira metodologia que pode não ser funcional na hora,
Mas isso não pode fazer com que a gente desista. Aliás, devemos a continuar. E assim, a nível da história, temos vários exemplos de pessoas que vieram a ter algum protagonismo no campo da política, da economia, das ciências, da educação, enfim, que mostram-nos, os seus exemplos mostram-nos que com a persistência a gente pode, a gente consegue. Ainda no campo da educação, fora da nossa família ou das nossas famílias, podemos fazer pequenos exercícios no sentido de, ainda na cena da educação, digo, no sentido de trazermos o nosso amigo, o nosso vizinho, o nosso próximo, aquele com quem a gente entende que podemos contar para o melhoramento, para o contributo, para a feitura de um determinado objetivo que até então só nós sabemos que poderá ser benéfico para todos nós. Comece com pequenos exemplos ou pequenos exercícios de alfabetização na sua comunidade. É, se puder, no seu espaço, no seu quintal, reservar algum tempo da sua vida, algum tempo de folga, ajuste a sua agenda no sentido de inserir nela algum tempo, volto a dizer, para promover aulas, por exemplo, de alfabetização. Comece com jovens, comece com os adolescentes, jovens adolescentes, e se puder com os mais pequenos. Todos nós sabemos também que quanto mais cedo começamos a beneficiar de um pacote de instrução, de um pacote de conhecimento relativamente a uma determinada matéria, a um determinado assunto, melhor é. Eu gostava de propor, olha, vou aqui destacar, permitam-me fazer uma pausa, para destacar aqui a participação de alguns amigos que já se vão juntando e vão deixando ficar então os seus contributos, onde eu aproveito lançar então aqui um desafio aos amigos que se vão juntar a este live, no sentido de colocarem perguntas, contributos, para que a gente nesta oportunidade possa conversar assuntos relativamente ou voltados à juventude. Estão todos convidados, estejam à vontade para colocar então as suas questões, vamos aqui conversar, vamos debater. Por enquanto recebo mensagens de apoio, de incentivo, mas esperamos ter mais mensagens dos amigos, no sentido de juntos então aqui contribuir. Aliás, este poderá ser um exemplo da necessidade de contribuirmos ou do nosso entendimento sobre a necessidade de contribuirmos e apoiarmos. Vamos aqui continuar. Para quem junta-se agora, importa dizer que estamos aqui a falar da juventude. A juventude é, na verdade, o tema central, mas que sobre a mesma orbitam vários outros assuntos. E enquanto conversava com um amigo, quando passei a ideia de que pensava em fazer este live, e ele perguntou-me sobre o tema, eu disse-lhe, e ele rapidamente disse que era muito vasto e que eu tinha que delimitar no sentido de facilitar a abordagem. Ok, eu achei justo e prudente também, mas da mesma forma pensei que com a ajuda dos internautas, dos amigos que fossem entrar, fossem destilar os seus contributos, e partindo aqui do princípio de que são vários assuntos que dizem respeito à juventude, e destes mesmos amigos poderiam vir várias opiniões e às vezes, digamos, em contramão do assunto ou do subtema que eventualmente eu tivesse escolhido. Então decidi no limitar e aceitei este desafio. E vamos aqui continuar, portanto, com este exercício. São vários assuntos, desde a política, social e económico, desde problemas individuais, desde problemas dizem respeito ao país. Só não gostava de trazer por agora a questão relativamente à religião. Só não gostava de trazer porque eu acho que é muito sensível e complexa também. Se calhar numa próxima oportunidade. Mas entendo trazer, ou seja, entendo o prioritário como
assuntos que normalmente no dia a dia nós temos um contacto maior e que entendemos que acabam por, de certa forma, afetar-nos bem mais. Eu sei que muitos jovens parecem alérgicos quanto à política, não gostam de falar de política, onde em conversa com muitos vou percebendo que este comportamento não é se mais não, se mais nada, perdão, resultado primeiro do nosso próprio processo histórico e depois consequência do conteúdo da experiência que lhes é passada pela geração, portanto, ascendente, ou seja, os seus pais, os seus avós, enfim, sobre os processos que marcaram a nossa história. Entendo, mas tenho uma opinião contrária, onde eu acho que a política hoje acaba por ser o centro de quase tudo. É na política que se define as políticas económicas, é na política que se define a educação, é na política que se define a saúde, é na política que se define a esfera social, é na política que se define todas e outras mais esferas, perdão, todas e outras mais esferas que o seu posicionamento, o posicionamento das mesmas acaba por nos afetar positiva ou negativamente. Daí entender que é toda importância em entendermos, e eu acho, permitam-me dizer, mas cobro um pouco disso, um entendimento razoável relativamente à política a todos os jovens. Todos os jovens, e não só podia dizer os cidadãos, mas aqui em questão estão os jovens, ou seja, em questão estão os jovens. Então, entendo que todos os jovens, ou pelo menos grande parte dos jovens, deviam ter algum interesse mínimo em falar sobre a política. E a política pode ser observada em diferentes perspectivas. Vamos aqui destacar duas: a política partidária e a política social. A política partidária é relativa à política de partidos, onde existe uma organização e tudo mais, e tem uma ideologia muito própria e tem estatutos próprios, ou seja, rege-se por estatutos próprios. E, por outro lado, temos a política social. A política social é a política onde todos nós, não sendo ou não nos revermos na política partidária, somos chamados, e digo que voluntariamente cada um de nós devia sentir-se convidado, enquanto cidadão, enquanto beneficiário ou não, mas enquanto titular das políticas, portanto, ou das políticas concebidas. Daí eu cobrar aos jovens uma participação um pouco mais ativa. Voltamos, importa aqui destacar o que é que normalmente faz com que os jovens não aderem, não se preocupam ou não se sentem interessados pela política. Muitos alegam que por resultado de testemunhos dos seus pais, avós, portanto dos seus ascendentes, não sentem-se confortáveis. Recebemos aqui alguma mensagem, vamos só baixar no sentido de melhorar a comunicação. Muito bem. Muitos acabam por desenvolver ou acabaram por desenvolver algum trauma relativamente àquilo que lhes foi passado pelos seus pais, pelos seus avós. E pronto, é um passado que faz parte da nossa história, disso não podemos fugir, existe realmente, mas também é uma questão, nós precisamos prosseguir. Alguém perguntou-me nas conversas que vou tendo com várias pessoas, vários jovens, fundamentalmente, de várias idades, e a pergunta, normalmente, assim,
colocada de início é: como é que eu vou participar? Eu não quero fazer parte de um partido político, entretanto, quero dar o meu contributo. Ok. Enquanto cidadão, nós temos uma margem que dá-nos a possibilidade de participar, de contribuir, sem, no entanto, estarmos filiados a uma organização política. Angola é um Estado democrático e de direito. E por isso é regido por uma lei ou uma carta magna. Temos a Constituição, onde define parâmetros de execução, portanto, do próprio Estado, limites, direitos, deveres, enfim. Esta pode servir de guia. Esta pode servir de guia para a nossa orientação. Vamos fazer uma pausa, permita, mas aqui uma mensagem que parece ser importante aqui destacar, de Josias Manho. Ele diz: mas a política, quer de direita ou de esquerda, precisa do capital para traçar política. Por isso, não creio que a política faz mercado financeiro, mas o mercado financeiro faz política. Pronto, esta mensagem é do Josias Manho. Olha, é curioso, Josias, porque ainda hoje, e a caminho de serviço, porque eu num outro horário trabalhei, e conversava com um amigo. Conversávamos sobre várias questões, mas todas orbitavam entre a política, ou seja, a volta da política, a juventude. E ele dizia-me o seguinte: alguns partidos políticos não perceberam de que, estando na cidade, ou seja, a política da cidade exige dinheiro. A política da cidade não terá o efeito esperado se não envolver dinheiro. E na mesma altura vinha outro amigo ao lado que contrariava e dizia que se a gente continuar a pensar desta forma, poderia ser perigoso para a nossa realidade propriamente, onde conhecemos do ponto de vista social, de como estão as pessoas portanto, qual é o número de milionários, de ricos, e por outro lado, qual é o número de pessoas que nem sequer têm o que comer, portanto, em 24 horas. Dizia, em 24 horas. E pronto, os dois amigos, na verdade, foram conversando e tudo mais. Eu tenho uma opinião. Não participei, não comentei, porque achava que não era oportuno e também, pronto, tive alguma prudência e eventualmente podia refletir sobre o assunto e em próximas oportunidades, ou em próxima oportunidade, poder expor a minha opinião com um pouco mais de certeza. Mas nós vamos aqui, pronto, essas coisas de lives e tudo mais, ora a gente começa, depois perde-se Mas pronto, temos aqui que aguentar a barra e eu peço a compreensão de todos os outros. E volto aqui a dizer, podemos ficar à vontade e recebo a ligação de... Mas acho que não é possível, não podemos atender a chamada nenhuma. Vamos aqui avisar os amigos que não podem ligar para nós enquanto estivermos a trabalhar, ou seja, enquanto estivermos a fazer este live. Temos agora em direto o Cláudio. Cláudio, boa noite. Olá, boa noite, Fábio. Está tudo bem? Está tudo bem, Cláudio? E tu, como é que estás? Estou aqui, né, a aguentar este confinamento. Epá, é tudo diferente, não é? Nunca antes estive confinado, mas torna-se um pouco mais fácil de lidar com isso, ou seja, mitigar essa situação quando aplicamos este confinamento uma razão, uma causa. É tudo mais fácil. Então, Cláudio, é verdade que há muitos outros assuntos que podíamos aqui trazer para comentar. Lembrar que hoje o mundo assinala. No incômodo, Não, no não, incomodo. fica à vontade, Cláudio, fica à vontade. Dizia que hoje o mundo assinala o Dia Internacional, ou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, e pronto, o mundo também, ao mesmo tempo, vive esta situação da Covid-19, que alterou completamente a ordem social e, como consequência, ou como consequências, afetou setores importantes da nossa vida, como político, económico. Perdão, mas pronto, o que nos traz aqui hoje é um assunto de interesse. A juventude sabe que 77% da população africana é jovem
pouco mais de 50% da população angolana também é jovem, é motivo mais que suficiente, que é para olharmos então para esse seguimento. Então, eu pergunto ao Cláudio, juventude, um ativo para transformação real. O que é que faz com que os jovens não participem, Cláudio? Com um pouco mais de precisão ou o grau de participação não seja maior relativamente aos assuntos ou aspectos que dizem respeito a si mesma, portanto, à juventude nesse caso, ou ao país. Olha, por acaso é uma pergunta de extrema importância, não é? Mas um dos fatores crucial, para além do fato da questão histórica, né, que é algo que já se ouve muitas vezes, até quase em dose exagerada, é a questão da instrução. O baixo nível de instrução é a principal causa que faz com que os jovens não usem esse instrumento, esta ferramenta que é a política. Então faz com que os jovens estejam cada vez mais alienados ou tenham uma ideia totalmente errada relativamente a esta ciência ou a este tipo de atividade. Muito bem. Mas, pronto, levanta aqui a questão da instrução. Mas entenda que há toda a necessidade destes mesmos jovens participarem. Sim, sim. Percebeu a minha questão? Não Eu percebi, dizia que gostaria de... entende que há toda a necessidade dos jovens participarem na vida do país, apesar deste fator que cita como a educação ser, tanto o grande empecilho ou o motivo pela qual ou a qual as pessoas não, os jovens sobretudo, não participam. Infelizmente não entendi. Gostaria que voltasse a Pronto, repetir. eu vou trocar de pergunta. Permita-me, Cláudio, vou trocar de pergunta porque ocorre uma e entendo ser mais pertinente. Ok, Cláudio, agradecia. muito bem, estão a ouvir, Cláudio? Sim, sim, hoje estou todo ouvido. Muito bem, eu dizia, o Cláudio cita aqui o baixo nível de instrução para que a juventude não participe. Não só a juventude, não só de forma geral. E nessa população há também os políticos, há os empresários, todos nós. Somos alvos, de qualquer das formas, de baixo nível de instrução, não é? Porque a população, de qualquer das formas, digamos, é o elo, é a força, não é, da execução dos projetos do governo. Então, é necessário que haja uma população devidamente instruída para que esses projetos sejam concluídos de forma eficaz e benéfica, não é, para todos, para que tenham bons resultados. Mas isso deve partir de um princípio. Qual acha que deveria ser? Primeiro, uma grande aposta no setor educacional, não é? Porque não basta simplesmente as pessoas quererem, é necessário que as pessoas tenham capacidades, sejam formadas ou tenham valências ou capacidades para desenvolver tal atividades, não é? Por exemplo, podemos começar pelo o desenvolvimento, eu gosto a leitura, que é algo que quase que está cada vez mais a desaparecer. Em Angola, praticamente a literatura nos últimos tempos tem sido um capricho de pessoas endinheiradas, né, com um pouco de condições. E a literatura não é para isso. Existe simplesmente capacidades cognitivas e não financeiras, mas aqui em Angola a literatura, a educação acadêmica é muito associada a esses fatores. Alô, Cláudio, está-me a ouvir? Sim, sim, sim. Acabei de responder, não sei. Não, e eu, tanto retive assim o mais importante. Na verdade, tivemos um problemazinho, ou seja, a certa altura deixei de ouvi-lo, mas com certeza ficou aqui o de essencial. Cláudio, eu gostava de conversar mais consigo, porque sabe que sobre a juventude há muito por se falar. E Claro, está a ser interessante conversar contigo e denuncio também que faço um grande esforço no sentido de não rompermos aqui a cerca para levantarmos outros assuntos que eu entendo que por agora, por respeito ao tema e prudência, prontos, não vamos aqui trazer, mas está a ser muito interessante, pelo mas, que mas isso não seria, logo exatamente nesse dia, não seria visto como um atentado à liberdade de imprensa? Não n- debatermos alguns temas, não. não, Liberdade de expressão, não. Liberdade de expressão, não. Consegue limitar a minha liberdade de expressão. E tu sabes. não, eu espero que não entenda por aí, Cláudio, não é por aí.
Mas pronto, nós temos pouco tempo e Ah, há outras participações, então vamos ouvir outras pessoas. Vamos ouvir outros amigos que estão se conectando a nós. Mas não saia do ar, Cláudio, estão a ouvir? claro, 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 Não claro, saia, não querido. saia do ar, vai poder ficar connosco um pouquinho mais. Por agora, vamos aqui ler a mensagem do amigo Eliseu Ecunde. Ele diz: Olá, é pelo facto de os jovens não fazerem política nas suas mais diversas dimensões que o país foi mal governado nos últimos 18 anos. Percebeu a minha questão? Cláudio? Sim, sim. Isso é uma questão. Sim, sim, diz o Eliseu Ecunde que é pelo facto de os jovens não fazerem política nas suas mais diversas dimensões que o país foi mal governado nos últimos 18 anos. Epá, o que reside mesmo nisso pode ser chato, é mesmo baixo nível de instrução, porque também não adianta termos um número muito elevado de pessoas desinstruídas a andarem a fazer política. Porque eu acho que o país está nas condições em que está, principalmente o estado da economia, que é periclitante, não é? Porque é por causa de baixo nível de instrução, porque Mas, não estamos a mais de 5 anos. Cláudio, Sim, ajuda-me a perceber. Está a pôr em questão a competência dos políticos que nos trouxeram até aqui? claro, 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 sem sombras de dúvidas, porque nunca antes se questionou se os nossos políticos estavam em condições que é para administrarem tanto dinheiro, percebes? E conforme foi gerido, poderíamos muito bem andar com esse ponto de interrogação. Será? Percebes? Eu acho que também andávamos a pedir tanto aos nossos políticos, percebes? Porque pior do que ter educação é dar dinheiro a alguém sem educação. Pior do que não ter educação, percebes? Há uma mensagem do amigo Fausto Rodrigues, ele diz o seguinte: Mas estes políticos também, quando tomaram determinados lugares, começaram jovens. Sim, claro, claro, claro. Começaram jovens e com um nível de instrução muito elevado. Começaram jovens e sem grandes instruções. Mas são estes que depois cresceram. E muitos deles andam aí, Cláudio. Cresceram, mas nunca foram Então, suficientemente. como é que de um momento a outro deixam. Portanto, o Cláudio faz então este questionamento quanto à preparação, à competência dos mesmos. Eh, Mas o tempo por si só não queira dizer que não podemos ver que a passagem do tempo é um sinônimo de mudança. Não. As pessoas não mudam porque o tempo muda ou porque o tempo está a passar. O tempo não muda a pessoa. Não, o tempo não tem esse poder. As pessoas é que vão mudar em função do tempo, não o tempo não, e não o contrário. Percebes? Os nossos políticos pensavam que à medida em que se iam perpetuando no poder, haviam de aprender a administrar, mas não foi exatamente isso que se passou. Porquê? Porque nunca tive, a governação angolana nunca foi científica, nunca foi estatística, foi simplesmente feita de forma empírica. Porquê? Por causa de baixo nível de instrução. É por isso que durante muito tempo não se cobrou nada, não se andava a fiscalizar, não se andava a cobrar, epá, era uma casa da mãe Joana, entrava e saía pessoas sem qualquer tipo de fiscalização. Mas, Cláudio, o país não é feito de políticos somente. Obviamente que não, não, não. Mas esse baixo nível de instrução não só afetou os políticos, afetou a população de forma geral. É por isso que tu vais a um médico, vais a um posto médico, encontras uma enfermeira que não sabe lidar com pacientes ou utentes, porque ela acha que aquilo é simplesmente um emprego ou baixo nível de instrução. É por isso que tu tens um polícia que nem sequer sabe dirigir-se a um cidadão. Isto está relacionado ao baixo nível de instrução. Tu Mas é uma tens um. questão de política, isto. Não percebi? É uma questão de política. É uma questão política e até cultural, porque muitos senhores africanos acham que governa-se mais, melhor, quando se tem uma população totalmente ignorante ou analfabeta. Isso é uma realidade. Então quer dizer que o tipo, ou podemos aqui chamar a quantidade de educação, de instrução que nós temos é,
é a medida do interesse de quem nos governa. Alô, Cláudio? Cláudio? Prontos, vamos aqui continuar. Tínhamos o Cláudio africano em linha, mas o perdemos. Acreditamos que a qualquer altura volte a conectar-se e a nos contactar, naturalmente. Enquanto isso, voltamos aqui à nossa conversa e a ler mensagens de outros amigos. Por exemplo, Eliseu Ecunde volta a escrever e diz que mas a política não precisa ser apenas partidária. Podemos fazer o nosso papel sem estar filiado em algum partido. Essa comparação com Savimbe não é justa. A UNITA de Savimbe não fazia parte do Estado angolano, não observava a Constituição angolana, por conseguinte, podia obter financiamento onde fosse necessário, sem ter que justificar a proveniência de dinheiro para ninguém. Hoje, os partidos estão sob as leis da Constituição da República de Angola e não devem obter financiamento de qualquer outra forma. Na verdade, a mensagem do Eliseu Ecunde vem em resposta à questão do Josias Moenho, que anteriormente escreveu, portanto, mais acima, e que, eu volto aqui a repetir, diz o Josias que a política, quer de direita ou de esquerda, precisa do capital para traçar política. Por isso, não creio, diz o Josias, que a política faz mercado financeiro, mas o mercado financeiro faz política. Vamos continuar aqui com a nossa conversa interativa, a falar sobre vários assuntos respeitantes a juventude e a sua atuação no plano social, político, económico, cultural, enfim. Já estamos a 33 minutos no ar. Tivemos há bocado a uma participação do Cláudio Africano, que debitou vários comentários interessantes, destaca-se, mas pressupomos que por questões técnicas temos o Cláudio fora do ar, pelo que insistimos ao Cláudio e não só, a outros que nos estejam a ouvir, a acompanhar, no sentido de ligarem para nós, vamos aqui conversar. Pretendemos ficar mais algum tempo, são precisamente agora 20 horas e 5 minutos. Lembrar que este é um live experimental, inicial, de um conjunto de outros que vamos aqui trazer neste formato e poderemos evoluir para outros formatos bem mais melhorados, no sentido de tornarmos mais fluida esta comunicação e, fundamentalmente, promover, no final, entendimento, conhecimento, compreensão, motivação, para que o amigo aí em casa possa reproduzir de forma prática, quer na família, quer na sociedade, quer na comunidade, no país, porque entendemos que Angola é nossa e todos nós somos chamados a participarmos, a darmos um pouco de nós no sentido de otimizar as questões que se parecem boas, melhorar as coisas, ou seja, isso mesmo, melhorar as coisas que não estejam boas, cada um na sua área, seja o camponês, o operário, o, o taxista, o bombeiro, o polícia, enfim, todos nós somos aqui chamados e devemos contribuir no sentido de fazermos então desta Angola, que é o nosso país, o país dos nossos pais, dos nossos avós, um lugar melhor para se viver. Agora, enquanto não temos o Cláudio, vamos continuar e gostava de desafiar os nossos amigos para uma contribuição mais fluida, portanto, que fossem, porque há muita gente ligada a nós a esta hora, mas, no entanto,
assistem-nos, acompanham-nos simplesmente e não deixam ficar uma mensagem, ou seja, não escrevem. Então, aqui o nosso apelo é incidir essencialmente a estas pessoas no sentido de participarem, contribuírem. E olha que é curioso, porque é sobre isso que a gente está aqui a falar hoje, aliás, e a razão de cá estarmos, porque temos todos que participar, temos que contribuir e permita-se a pequenos exercícios, né? Exercícios como este, como, por exemplo, diante de uma situação que você tem o entendimento eh, e seja da sua dimensão, naturalmente, do seu alcance, tenha o entendimento de que uma sua chamada de atenção, um seu toque, um recordar, com base numa interpretação que você tem sobre as coisas, pode efetivamente melhorar a mesma situação. Então, devemos nos desprender. Há qualquer coisa como se medo, qualquer coisa como se receio durante muito tempo. Pronto, há quem diga que também deve-se a fatores históricos e tudo mais. Mas a realidade chama-nos. A realidade chama-nos. Precisamos todos de levantar, sair da cadeira e virmos por aqui, contribuirmos no sentido de melhorar e tudo mais. Liga-se agora o António Marcos. Oi, António Marcos, boa noite. Bem-vindo e gostava então que deixasse ficar a sua contribuição, igualmente o Erasmo Bumba, o Tiro Guadagnolo, um amigo, Tiro, tchau. O Romão de Jesus, que serve como um produtor, realizador, porque ele disse que é para ler, para responder ao Eliseu Ecunde. Já respondi ao Eliseu Ecunde. Pedro Mota, boa noite. Estou à espera da sua contribuição. Sei que tens muito por dizer e acho que seria muito importante se aqui deixasses ficar a tua opinião. Mais acima temos o Pierre Moenho. Pierre, muito boa noite, bem-vindo. Igualmente o Roberto King. Ainda mais acima temos o Franklin Can. Oh, Franklin, o Cota. Muito boa noite. Estamos aqui à espera das suas contribuições. Aliás, a gente pode tomar a iniciativa, a gente pode ter a ideia, mas que a feitura, na verdade, a produção depende de todos nós. Alguns, se calhar, por orgulho ou uma outra razão qualquer, não denunciam, mas eu denuncio e acho que devia ser a metodologia. Temos que denunciar, esperamos por todos nós, digo, porque sozinhos não conseguimos. Está mais do que provado. É só olharmos para as coisas como estão, onde chegamos, e isto pode-se dizer abertamente que as coisas só chegaram porque hum, duas alas opostas, duas ou mais alas opostas, faltou-lhes um pouco mais de humildade, menos arrogância, no sentido de sentarem-se à mesma mesa, no sentido de conversarem, no sentido de traduzirem na prática as grandes aspirações, os grandes sonhos sobre uma Angola que seria de certeza completamente diferente desta Angola que a gente está a viver hoje. Vou ler aqui a mensagem do Romão. O Romão escreve para nós e diz: o grande problema que eu tenho notado nos nossos jovens é que os mesmos não restringem suas abordagens fora das margens, se assim posso dizer. Criar ideias diferentes da maioria, quebrar os limites pré-estabelecidos, por estarem alienados a um sistema que eventualmente cria uma percepção muito errada sobre revolução intelectual entre os jovens. Romão, é uma mensagem interessante, mas pronto. E parece que voltas ao assunto que foi comentado há bocado. A questão da divisão. E aqui, se bem entendo, um bocado também de fundamentalismo. Mas quando se pensa fora da caixa, quando o bem maior é Angola, portanto, eu quero aqui delimitar, quando o bem maior é Angola, quando o objetivo de alcance
é no sentido de melhorar não apenas não apenas uns, mas a todos nós. Eu acho que estas questões que citas não devem sequer concorrer, não devem ser, nem devem sequer concorrer para que a gente dê a nossa contribuição e, como diz aqui, diga-se, opinião relativamente a um assunto. O António Marques escreve para nós, diz muito boa noite, ilustre Fábio Barros, e muita força nessa nova iniciativa. Muito obrigado, António Marques, um abraço bem forte. Aliás, é uma iniciativa minha, mas que denuncio aqui que conto com todos vocês. Conto com todos vocês. Aliás, não terá pernas para andar se não tiver a participação de todos nós. E mais, olha, também quero aqui dar uma saudação bem especial ao Pascoal Cristóvão, um cota que mesmo à distância consigo sentir. Vimos-nos apenas uma vez, de forma muito vaga, no exercício de cidadania. Quase que não conversamos, apenas fez-me algumas perguntas, mas a partir daí a forma, o modo, como forma que as pessoas marcam, né? Às vezes por um simples gesto, como se dirigem a nós, e ele marcou-me justamente pelo seu modo, pela sua forma de se dirigir. Mais pessoas conectam-se, ainda bem. Eu volto aqui a pedir a participação de mais pessoas. Desculpem-me, estou um bocado gripado. Se calhar por conta desta transição de clima que aos poucos se vai introduzindo, né? Vamos sair agora do verão para o inverno, ou melhor, o cacimbo. E pronto, normalmente nesta transição há esse problema, ou seja, o ar tem este comportamento que depois se reflete na irritabilidade, gripe, constipação e tudo mais. Nós vamos continuar e estamos aqui a falar da juventude, um ativo para a transformação real. Uh, o Cláudio continua a ligar para nós. Cláudio, vai tentando. Estava a ser muito positiva a tua. O Erasmo Bumba pergunta: qual é o tema, Fábio Barros? É isso, estamos a falar da juventude, Erasmo. Boa noite e bem-vindo, um abraço bem forte. Estamos aqui a falar da juventude. Juventude, um ativo para a transformação real. Mas como disse, falamos da juventude e sobre a juventude, portanto, há muito por dizer. Tínhamos que delimitar naturalmente para que tivéssemos algum respeito pelo tema, mas ao fim e ao cabo acabaremos por falar um pouco dos vários aspectos que dizem respeito à juventude. A Jolie Spenga, um abraço bem forte, também aderiu, vai nos acompanhando. Jolie Spenga, acredito que seja jovem, peço então que dê a sua contribuição, escreva para nós, diz o que pensa relativamente à atuação, à participação da juventude, nas questões que dizem respeito ao nosso país, quer na esfera política, social, económica, cultural, enfim, e também pode ainda dizer porque que esta mesma juventude não participa, se calhar, à medida do que entende ser razoável. Talvez tenha uma opinião diferente, eventualmente pense que a juventude, não só pelo seu número em nossa realidade, mas pela sua força, pela sua vivacidade, poderia e contribuir um bocadito mais, ou seja, lhe é cobrada essa maior participação. Deixa então ficar a sua opinião, escreva para nós, ou como fez o Cláudio Africano, ligue para nós no sentido de fazermos acontecer este live, esta conversa experimental que hoje se inicia, mas que seguramente vai acontecer em próximas oportunidades. Vamos aqui trazermos outros temas bem mais arranjados, bem mais concebidos, que vão produzir efeitos positivos e vai concorrer ou participar também para aquilo que se pretende ao debate. É preciso que a gente converse, é preciso que a gente jovens e não só, que a gente promova debates para falar assuntos incididos à juventude e não só,
mas ligados à nossa cultura, à nossa economia, à nossa própria história também. Olha que a história tem alguns aspectos que convidam a várias abordagens em diferentes perspectivas, porque é um assunto que tem sido motivo de contestação também entre os vários atores. E nós, jovens desta geração, que não fomos protagonistas, mas somos continuadores desta experiência oral aqui transmitida pelos a geração ascendente, vamos tomar contacto com as diferentes versões e a verdade é que passado algum tempo eh, e por mais debates e encontros que se teve, não sabemos ao certo a verdade sobre determinados momentos da nossa história que são de capital importância e que, no entanto, convivemos com esta incerteza. Era apenas um parênteses que eu quis abrir, no sentido de passar a ideia ou de reforçar a ideia de que há toda a necessidade da gente promover este debate, da gente promover debates, perdão, relativamente aos vários segmentos e esferas que dizem respeitos ao nosso país e que constituem eh, uma forma de ser, uma forma de estar de um povo. Recebo aqui a mensagem do outro amigo que também junta-se. Aliás, a Der também vai nos acompanhando. Alissa Palado, muito boa tarde. Oh, boa noite, bem-vinda. Alissa Palalo, permita-me denunciar a senhora Alissa Palalo, com todo respeito. É uma jovem senhora e que também tem a responsabilidade de aceitar aos nossos convites no sentido de passarmos um pouco da sua experiência e de forma desapaixonada. Destaco aqui de forma desapaixonada porque alguns exemplos vêm, aceitam os nossos convites e, no entanto, sentimos favorecimento ou uma tomada de posição, uma tomada de lado, né? Portanto, toma algum partido quando vem então traduzir ou debater, ou seja, expor um determinado assunto. Ali Sapalala então é convidada a participar nestes debates que vão acontecendo. Hoje, diga-se, acontece bem mais do que ontem, ainda bem, mas ainda consideramos insuficiente. Queremos que mais debates sejam promovidos, mais encontros, mais diálogo, mais conversa. Temos que realmente conversar, temos que discutir Angola. E aí somos todos chamados, desde jovens. Os jovens, claro, têm uma responsabilidade acrescida, mas os mais velhos não devem ser colocados de parte. Também devem ser chamados, devem contar-nos enquanto protagonistas ou mais próximos da própria história, passar-nos aquilo que entendem, aquilo que conhecem sobre nós, sobre um determinado momento que tenha com certeza marcado o nosso processo histórico. O Romão volta a escrever para nós, ele diz: se corrermos o risco de deixarmos para lá a questão da emancipação e imposição presencial das nossas capacidades racionais na mudança do país. Não percebi muito bem, Romão, por isso volto a reler a mensagem. Se corrermos, me parece que seja uh, a extensão de uma eventual mensagem que tenha enviado mais acima. Agora sim, diz assim o Romão. Eu acho que está em causa a emancipação da raridade intelectual juvenil na nossa mangope. Entretanto, eu acho que os jovens devem criar uma espécie de jejum para se libertar de ideias que presumivelmente estão alienadas à nossa sociedade. Pronto, não é a primeira opinião com este pendor, onde mais acima outros internautas escreveram e são unânimes em dizer que
Dada a situação que se encontra os jovens, portanto, na participação dos diferentes assuntos que dizem respeito à vida do país, há toda a necessidade dos jovens continuarem a remar com um pouco mais de pujança. Tenho alguma dúvida, não sei se é isso que tenta traduzir o Romão, mas me parece ser rebeldia, onde nós aqui aceitamos, claro, porque a rebeldia pode ser entendido, portanto, num sentido hum, de força, de persistência. hum, e é curioso como é que mais jovens escrevem desta forma. Me parece que se tivermos em conta a estes comentários, os jovens sabem ou entendem o que é que realmente se está a passar. Os jovens entendem o que é que realmente está a passar e parecem preocupados em contribuir, em fazer alguma coisa. Ao mesmo tempo que posso observar que, ou dá para observar que sentem-se presos a qualquer coisa. Pode-se interpretar do comentário do Romão, mas acima de outros que também escreveram para nós. Vamos ler a mais uma mensagem. O Erasmo Bumba diz que a juventude é a força motriz de qualquer sociedade. É isso mesmo, Erasmo. De, desde que lhe seja dada oportunidades de ter um ensino ou formações de técnicas profissionais com qualidade, acesso aos estágios e ao primeiro emprego, ao nível do aparelho de Estado, a juventude deve trabalhar permanente com os mais vistos, queria dizer velho, talvez, que eles serão a continuidade dos programas ou governação. Vamos tentar reler o último parágrafo. Um, Diz o Erasmo que a juventude, portanto, se lhe deve dar mais oportunidade à juventude no sentido de ter acesso aos estágios e ao primeiro emprego, ao nível do aparelho de Estado, a juventude deve trabalhar permanente com os mais vistos, que eles serão a continuidade dos programas ou governação. É válida esta sua opinião, Erasmo, mas destaca-se aqui o último parágrafo, onde eu entendo ser convidativo para um comentáriozinho de minha parte. A questão de que há muito tempo foi construída, segundo a qual, ou a qual, melhor, eh, o Estado é o maior empregador. O Estado detém as oportunidades para a juventude, tabela e, portanto, tem estabelecido cotas e tudo mais. Este ensaio, até aqui, dá-nos a ideia, Erasmo, de que não é o melhor modelo, nem mesmo do ponto de vista da própria economia e nem mesmo do ponto de vista da iniciativa, da autoiniciativa do próprio jovem. Mais acima, há outros internautas que escreveram dizendo, e eu destaquei há bocado, que a juventude às vezes sente-se de certa forma presa a uma placa que lhe proporciona um conjunto de oportunidades, mesmo não sendo satisfatória. No entanto, este mesmo jovem sente-se obrigado, às vezes, a esticar, a estender o seu entendimento, a sua opinião, a sua contribuição para além daquele nível, porque por alguma situação pode ferir o interesse de um ou de outrem. Daí eu entender que tem que se promover o autoemprego, é preciso promover a independência no sentido do negócio, da formação, não digo, mas fundamentalmente do negócio, para que o próprio jovem também se ensaie e saiba então direcionar-se. Porque dos ensaios que fizemos, infelizmente, se tivermos que fazer um balanço, não é positivo. Não é positivo
porque se quisermos ir só a resultados, não a detalhes, os resultados não parecem positivos. Não parecem, não têm sido positivos. Eh, com base nessa metodologia, há toda a necessidade de alterarmos e pronto, com todo o respeito, mas acho que isso também é fruto. A sua opinião deve ser fruto de. Claro, a sua opinião a gente respeita, mas entendemos que é preciso promover a autonomia, é preciso promover a independência eh, no, no, no mais vasto, portanto, no mais vasto sentido, nos diferentes ângulos. Entendemos que essa possa ser a melhor forma, ou pelo menos para a nossa realidade, de se construir de se construir uma Angola e, no entanto, o próprio jovem, que seguramente vai crescer, a uma determinada altura deixará de ser esse jovem, mas que possa ser um passador de experiência com o mesmo condão de independência e de autonomia. Muito bem, junta-se também o Adeshipa. Oh, Cota, muito boa noite, bem-vindo. Estamos aqui à espera da sua contribuição. Deve escrever para nós ou ligar. Um, o Mauro Silvestre, um jovem também. Mauro, um abraço bem forte. Então, estou aqui à espera das vossas contribuições, que escrevam para nós. Porque são vocês que, quando a gente encontra-se e tudo mais, participam. E eu conheço a vossa força. Participam, mostram posicionamentos relativamente a diferentes assuntos que dizem respeito às necessidades dos próprios jovens, aos desafios, mas como também as condições disponibilizadas por parte de quem governa e não só, dos próprios jovens. Então acredito que este possa ser um espaço de grande importância para que não só a gente possa discutir os nossos problemas, mas como cada um de nós possa também ensaiar-se. Enquanto jovem, fazedor de opinião, contribuidor dos aspectos que dizem respeito ou que giram à volta do nosso país, da nossa maneira de ser, de estar, porque afinal de contas somos nós, né, que vamos e temos a responsabilidade de seguirmos com este projeto de nação que, pronto, com alguma pena, parece que até agora não tem vincado, mas as tentativas têm estado a continuar no sentido de chegarmos então à concretização deste projeto, mas que, pronto, infelizmente não temos o Estado a chegar. Pelo que não podemos desistir, temos que continuar, por cada um de nós, em sua casa, no seu local de trabalho, no seu dia a dia, sente um pouco do reflexo desta questão. Desta questão, quero dizer, o facto de as coisas não estarem assentes nos devidos lugares. Alguma coisa não está bem, isso todos nós sabemos, e todos nós sentimos um pouco o efeito disso, por mais conforto que a gente tenha em nossa própria casa, em nosso próprio lar, no nosso serviço e tudo mais. Questiona-se sempre a qualidade de vida, questiona-se sempre questões bem mais profundas de garante o nosso bem-estar enquanto ser humanos, enquanto cidadãos. Então, somos aqui todos chamados, convidados a participarmos desta mesma questão. Diz aqui o Leão, o Príncipe Dragão, angolano precisa de jovem exemplar como tu, mano, força. Muito obrigado, meu mano, mas não quero aqui assumir essa responsabilidade de ser tido, claro, com todo o respeito e entendo a base deste seu comentário. Mas, pronto, eu quero dizer que não sou o único, não sou o único. Se me achas exemplar, muito bem, obrigado, mas tu também és exemplar. Permita-me tratar-te por tu.
E tive um professor aqui, destaco, tive um professor numa determinada fase no processo de formação académica e ele dizia que o, o formalismo, o excesso de formalismo, é verdade que em algumas situações convém, naturalmente, mas o excesso de formalismo distancia-nos. Então, quando puder, a gente pode romper e tratarmos mesmo de forma informal, quanto mais um jovem. Então, Leão, é isso. Eu sou um jovem exemplar, tu também és um jovem exemplar, só por teres participado, teres contribuído, mas quer eu, quer o Leão, quer tu, podemos fazer um bocadinho mais. É. E a gente pode fazer na nossa comunidade, pode fazer na nossa família, pode fazer no pequeno espaço que a gente tiver, com as poucas pessoas, com poucos recursos. Podemos, sim, senhora, fazer um bocadito mais. Desde oferecermos um livro, desde sugerirmos uma música que entendemos ou entendamos ser mais contributiva, mais valorativa para o melhoramento do processo interpretativo do nosso amigo, para aumentar o nível de cultura geral, o seu vocabulário, enfim, todos nós podemos fazer um bocadito mais, intervir numa situação que a gente tenha uma ideia geral e tenhamos eventualmente um entendimento sobre a mesma. Então tomamos a coragem de chegar por perto ou chegar perto e darmos algum contributo, porque todos nós deparamos-nos com situações diariamente hum, que olhamos assim e dissemos: pronto, o que se cria como efeito desta mesma situação negativamente não justifica a base ou fundamento da mesma. É, que muitas vezes, se os protagonistas da mesma situação tivessem parado, tivessem refletido, tivessem aspirado, perdão, tivessem parado um bocadito, se tivessem refletido, se tivessem ouvido, mesmo que às vezes só parar, se tivessem parado um minutinho, teriam entendido a coisa de uma outra forma, teriam visto num outro ângulo e com certeza os efeitos poderiam ser bem mais positivos. Diz aqui o Pascoal Cristóvão, Fábio Barros, obrigado pela referência. De facto, não tivemos tempo suficiente para falarmos. De qualquer modo, reitero o que lhe disse na altura. És bom no que fazes. Sobre o tema, o grande problema do jovem atual é querer imitar os velhos hábitos, muitas vezes por questões financeiras. Precisamos ser autênticos e questionar permanentemente as ideias dos mais velhos. Ok. Mas há uma questão. Será que muitos destes mais velhos, daquilo que temos estado a medir no contacto que vamos tendo, estes mais velhos estão realmente preparados para ouvir as opiniões contrárias às suas? Estão preparados ou estão preparados para serem questionados? Essa também é uma outra questão e que infelizmente digo aqui com muita pena. Tenho estado a acolher dos vários jovens com quem converso. Estão cheios de vontade, mas no entanto, estes mesmos mais velhos que também aqui chamamos, os chamamos no sentido de ajudarem-nos a discutir, a encontrar uma solução relativamente, ou soluções relativamente aos temas que nos interessam e entendermos ser valorativos para chegar ao melhoramento do nosso modo de vida, da nossa economia, das nossas liberdades, enfim, muitas vezes, pronto, têm um nível de preparação, digamos, pronto. Já voltamos assim para os quadros certos. Vamos só rapidamente atender a ligação dizia, atender a ligação do Gomes. O Gomes liga para nós. Gomes, muito boa noite. Gomes, boa noite. Gomes, muito boa noite. Olha, grande mestre. Então, como é que estás, Gomes? Bem-vindo. Obrigado, obrigado. Então, opa, estava a ver que nunca mais conseguia. Há muito tempo que tentavas? Epá, já.
e de uma sensação que as minhas mensagens, os comentários Não não chegavam. estavam a ser possível visualizados por ti. Não, de facto, não vi nenhum comentário seu. Pô, achei estranho, porque eu ainda fiz aí umas piadinhas e tu nem sequer reagiste, não Yeah. é comum. Então, Gomes, és um jovem, sei que não estás em Angola, por motivos de Uhum, continuidade formativa, certo. académica. Estás fora de Angola já há algum tempo, mas com certeza que acompanhas os problemas, tanto que vão surgindo em consequência do processamento da própria Angola. E hoje aqui nós escolhemos então falar sobre a juventude. A juventude há muito por se dizer, mas tínhamos que delimitar. Então faça um esforço. Eu sei que tens muito por dizer, mas faça um esforço de delimitar a tua opinião. A juventude, um ativo para a transformação real. Gomes. Ahm, opa, realmente isso aqui dava pano para muita manga. Eu sei. Mas pronto, vamos lá, vamos lá. É assim, eu começava um pouquinho descontextualizado, que é duas frases. Angola já viveu confinamento sem Covid, ponto número um. E igualmente já vivemos crise sem crise, ponto 2. O que quer dizer com isso? Quando tivemos o país em guerra, as pessoas estavam confinadas e, em alguns momentos, obrigadas a movimentarem-se de um lado ao outro em busca do sítio mais seguro. Em relação à crise, opa, se pararmos, refletirmos, recuarmos no tempo, muitos de nós já vemos crise sem crise. Só que não percebíamos porque estávamos naquele mundo em que nós tínhamos só aquilo que tínhamos e éramos felizes com aquilo. Em relação agora ao tema como tal, a juventude, uma força, um Um ativo ativo a para a ser transformação real. para a De que transformação, forma é que o jovem pode contribuir para o melhoramento de algumas questões que observamos e aceitamos não estarem, ou que tivessem, ou podiam estar melhor. é assim, o jovem pode contribuir de qualquer forma, da mínima à mais importante, se assim podemos dizer. Ou seja, infelizmente a sociedade reflete um pouquinho os partidos existentes na mesma e, sobretudo, o que exerce o poder no momento atual, que é, às vezes falamos mais e fazemos menos. Só com isso dizer que o comportamento do dirigente é um pouco refletido no comportamento da sociedade e sobretudo dos jovens, mas cada um ao seu nível. Agora, o jovem tem um papel importante ao seu contributo sem esperar notoriedade nem nenhum feedback dos mídias, que é o que infelizmente nós assistimos na nossa sociedade. E percebe-se como contributo aquilo que passa pelas rádios, pelas TVs, e eu reprovo completamente. Aliás, tu me conheces, sabes como é que eu funciono em relação a isso. Para mim não diz nada. Agora, em relação ao efetivo contributo, deve-se perceber, e tu há pouco tempo disseste, que o mínimo bem interpretado pode valer muito. A sugestão de uma música que possa ser mais construtiva, que a pessoa possa tirar mais informação, educação e tudo mais, é um contributo. Eu passo a publicidade, faço parte de um projeto que criamos na minha área de formação, uh, que acaba por responder um pouquinho o que eu estou a dizer, que é, nós saímos do blá blá blá, passa a expressão, à prática, que é juntamos à volta de 28 elementos, criamos um grupo autossustentado, filantrópico, e todos os anos nós escolhemos uma cidade de Angola em que ficávamos por volta de cerca de um mês, mais ou menos, e prestávamos serviços de saúde de forma gratuita.
e éramos na altura meros estudantes ainda de medicina, passo a começar mais uma vez, mas no entretanto acabámos por desafogar aquelas cidades em que a gente lá esteve a trabalhar e vale a pena também dizer aqui que o estudante de medicina, a partir do ciclo clínico, é literalmente um médico. Já não é de sentar na carteira e beba, sentamos sim, mas é mais a vertente clínica que é mais no hospital e faz tudo no hospital. O que chama-se projeto consultor académico. Ahm, foi- a primeira cidade foi Luís, e depois a segunda viagem foi na Lunda, que foi a que eu participei. A primeira não participei por outras razões, mas a segunda foi na Lunda. E aquilo foi, opa, espetacular, é o que eu posso dizer. Tivemos a repercussão dos mídias, que é o que eu não esperava muito, mas era um pouquinho também impossível de não acontecer, porque eram 28 jovens aventureiros, e diga-se a bom da verdade, bem-aventurados, que estavam ali a dar o peito às balas durante um mês, com um grupo autossustentado, claro, com algum apoio dos governos das províncias, no sentido de termos alguma proteção e algum respaldo legal, Uhum. estando lá, que é para não parecer que somos os mesmos forasteiros a tentar fazer alguma coisa. Muito bem. João, Uh, permita-me fazer-te mais uma questão, por sinal, a última. Tu és um dos incentivadores para que eu fizesse este live, portanto, para que tivéssemos então esta interação entre os jovens. Eu gostava que dissesses que Angola tu imaginas daqui a 10 anos. que Angola imagino daqui a 10 anos. Infelizmente, eu vou ser verdadeiro. Não será uma Angola, se calhar, como muitos de nós queremos. Atendendo à, à evolução, os fenómenos que têm estado a acontecer na nossa sociedade, não será uma Angola muito risonha, digo eu. Porque determinados hábitos e maus costumes estão-se a começar a praticar agora. As novas gerações estão a chegar, estão a entrar nessa baila. Epá, Vão herdando algum tal e qual, comportamento da tal e qual, geração anterior. tal e qual. Isso em todas as vertentes, em todas as vertentes que possamos imaginar. E se eu entrar nisso, nem seremos daqui hoje. Uhum. Desde o interesse na educação como tal, e eu costumo dizer sempre que quem faz a universidade, o bom nome da universidade é o estudante, e não é a universidade que faz o bom nome do estudante. Portanto, diga-se em bom tom que se nós próprios não tivermos o interesse de nos dedicarmos aos estudos, não será a universidade que vai nos fazer. Portanto, o autodidatismo aqui, acima de tudo, fala mais alto. E cada vez mais percebe-se o desinteresse em relação à questão formativa em Angola, Mas por interesse de quem? várias Do próprio razões. jovem? Sim, 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 sim. Mas isso deve ter O alguma fato, explicação, João. isso, não percebi. Isso deve ter alguma explicação. Deve haver alguma explicação para isso. Tem Hum, muitas, por tem exemplo, muitas. é que não me ocorre, por exemplo, porque é que um jovem seria desinteressar pela formação? Se ele entende que é justamente com a formação que se consegue alcançar muitos dos seus objetivos. Uhum, pois. Tu há pouco tempo acho que falaste um pouquinho sobre isso. Não, há pouco tempo não. Foi uma frase que tu postaste no Facebook que diz: a educação que nos é como é que, opa, agora se calhar não vou falar vagamente sem dizer propriamente tu escreveste, Sim, sim. mas o que querias transmitir naquela frase era: nós recebemos a importância à medida
em função do Seus interesse interesses de daqueles domínio. É isso, né? do Seus domínio interesses de daqueles que domínio. nos governam. Isso acaba por explicar um pouco esse desinteresse. Acaba por explicar um pouco esse desinteresse e mais. Pá, costuma-se dizer que a escola não dá educação como tal, isso também parte da base familiar, em alguns casos em que deve haver algum incentivo de parte dos pais e os outros familiares. Agora, ainda temos mínimo a render. O banalismo da formação em Angola, a entrada desse sistema de. Ai, como é que é? Qual é o Sistema de nosso sistema em ensino, queres Angola? dizer? Reforma? O sistema da reforma, que eu chamo o sistema da deforma, porque não se entende que um estudante, durante vários anos consecutivos, transite de classe sem que seja submetido a um exame. Isso automaticamente faz com que eles desinteressem sem saber. O que é que nos faz ter algum interesse na formação, estudar, aprender, saber? É a fase do teste. Quando não somos à prova, a teste, é como se fosse uma coisa sem grande importância. Por exemplo, tu frequentares um curso e no final passam-te um papel e dizem, pronto, tu já és radialista, já és advogado, pronto, vais exercer. Não significa também dizer que o teste é que define tudo, mas Sim, estou a ouvir-te, João. no Podes final, continuar. não percebi? Dizia que estou a ouvir-te, podes continuar. Prontos, mas devemos sempre no final de cada curso, cada formação, cada situação da nossa vida, sermos postos a alguma prova, de modo a aprovarmos aquilo que sabemos e, e vale a pena dizer que isto também, o teste que nós fizemos no final de um curso é um teste para a vida. O que vamos ser confrontados na nossa vida profissional com situações muito semelhantes àquela do teste final, da formação, digo eu. E João, tu sabes que é muito interessante falar contigo. E é sempre um prazer, mas por agora Mas vamos agora colocar. tens de estar lá. Diga? Agora tens de dar corda ao live, sim. Yeah, Sim. yeah. Na verdade, vamos colocar agora um ponto mesmo a esta primeira interação experimental, Ok. mas por aquilo que podemos escolher até agora, eh, deixa-nos bem mais motivados. Nós estamos ainda a fazer balanços, mas podemos tecer alguma consideração relativamente a um, digamos, um pré-balanço, né? Um medidor de Ok. pulsação. Pelo que fica aqui a promessa de voltarmos a estar juntos, bem breve mesmo. Um abraço bem Claro, forte, claro. João. Fique bem. Força, força, abraço. Boa continuação. Eu estou aqui desse lado. Muito obrigado, João. Tá. E Eu que estamos aqui agradeço. então, deste lado continuamos. Estamos a falar da juventude, um ativo para a transformação real. Muito ou pouco já foi dito até agora. Estamos a 1 hora e 23 minutos no ar, no espaço, a manter esta interação. Uma interação, reitero, experimental, mas que, pela participação, é convidativa a próximas vezes e com toda a humildade, com um nível bem melhorado de preparação e queremos que também seja melhorado de interação. Olha, continuamos a receber aqui ligações. Temos o Cláudio. Cláudio, já estamos a nos despedir. Pronto, temos aqui o Cláudio Africano. Mas infelizmente já não vamos poder continuar a conversar com o Cláudio. Pelo que estou a participar. Muito obrigado mesmo. E em jeito de resumo, vê-se que a juventude está realmente preocupada, mas parece que, ou parece não saber como, portanto, dar então o primeiro passo. Nós, quero dizer, eu, tu e quem mais quiser e sentir-se preparado, no sentido de fazer esta máquina mover,
A necessidade chama, os objetivos o convidam e mais do que qualquer exercício teórico, levanta-te e marcha, porque Angola é todos nós, queremos aproveitar essa vitalidade, esta jovialidade, porque sabemos que também não é eterna, mas pronto, por esta condição biológica, nós podemos fazer um bocadito mais. E, no entanto, não nos vamos poupar quando o assunto é Angola, é o melhoramento das condições políticas, a otimização do ambiente económico, a promoção de maneiras de ser, estar na esfera cultural. Muito obrigado, mais uma vez. Esperamos estar juntos, bem daqui a nada, com certeza, com um outro tema. Fique bem, um abraço e viva a nossa Angola!